sou Renata Castro, advogada de imigração, com você aqui na Record Américas, mais um episódio do programa Conexão Imigração USA. Esse ano de 2025 promete ser o ano em que o personagem central, em alguns momentos mocinho, em alguns momentos vilão, vai ser o imigrante. E sem sombra de dúvidas, informações que apoiam o imigrante, principalmente o imigrante que é empresário, que conseguiu sucesso empresarial nos Estados Unidos e que busca informações para proteger os seus interesses, são essenciais para que haja uma transição tranquila. Imagina o sonho americano de vir para os Estados Unidos e criar um negócio de milhões de dólares e vender esse negócio e passar as suas férias no Mediterrâneo. Se isso vai acontecer para você, lembra, hein? Me convida, porque o Mediterrâneo é incrível. A gente está falando aqui com leveza de um assunto que é sério. Eu sou Renata Castro, como você sabe, como advogada de imigração, eu com frequência vejo informações equivocadas sendo transmitidas para imigrantes que são empresários. E é claro que eu não pude deixar de trazer uma profissional que eu tenho profunda admiração pela competência dela e pelo fato de que ela fala português fluente, que é a Maria José Granados, advogada comercial e fundadora do escritório Simply Legal. Maria José, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Muito obrigada, Renata. Tá vendo, gente? É possível, sim, aprender a falar um outro idioma, não é verdade? É sim. Maria José, conta um pouco para quem está assistindo a gente do seu trabalho como advogada empresarial. Eu imagino que, assim como eu, que sou advogada imigratória, você veja uma série de atropelos, de erros que empresários cometem aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, o que você acha que é o erro mais frequente que empresários que estão começando um negócio nos Estados Unidos, no estado da Flórida, cometem? Acho que o erro maior que eu vejo nos empresários fazer é que eles começam com pouco dinheiro, uma empresa deles, e não investem em os documentos para proteger e para fazer as coisas certas desde o começo. Então, depois acontecem diferentes coisas no negócio e não tem a proteção de um contrato bem feito desde o começo. Isso é verdade, porque a gente que é advogada, se você for fazer uma pesquisa dos advogados, ninguém tem testamento. Ninguém. É casa de ferreiro, espeto de pau. É. E quando a gente fala dessas situações, porque, por exemplo, eu sou empresária, você é empresária, e na maioria das vezes você pensa, eu não vou precisar desses documentos. Não vou investir nisso. Quais são situações que você vê esses documentos serem necessários e aí ser tarde demais? Por exemplo, uma disputa de sócios, é uma venda. Quando que esses documentos costumam se tornar essenciais, MJ? Ele se torna essencial quando as pessoas têm uma sociedade e vão vender, ou tem uma sociedade e os sócios não podem fazer uma coisa porque um pensa uma coisa e o outro pensa outra. Então, chegam para meu escritório porque não sabem o que fazer. Então, a única opção nesse momento é vender a empresa, que ninguém quer ficar com o outro. E engraçado você falar dessa disputa entre sócios, porque a maior sociedade de todas é o casamento. Isso é difícil, Essa sim. é difícil. E daí você tem situações como o divórcio, ou você tem o seu marido ou mulher que trabalham no seu negócio, mas não tem uma função bem delineada, e aí quando quer separar, fica aquela situação. Se os pequenos negócios que são entre família, tem que estar tudo muito claro, mais claro que se não tivesse família, porque com família, todas as pessoas têm que saber o que tem que fazer, as obrigações e os direitos de cada uma. E Maria José, nesse momento que existe tanta incerteza a respeito da situação de imigrantes, que são o número recorde de imigrantes tem iniciado negócios nos Estados Unidos, né? Então, no meu escritório eu recebo muitas dúvidas do tipo, eu sou empresário, tenho sucesso,
Eu tenho clientes que não têm status imigratório, tá? E que têm empresas de 6, 7, 10 milhões de dólares. E vou dizer, eu tenho o maior orgulho da trajetória deles, porque imagina você ter esse sucesso mesmo com as dificuldades que você tem sem ter documento. E muitos deles não estão se planejando para uma saída, ou voluntária, porque fizeram muito dinheiro e querem ir embora, ou numa deportação, né? Então, se eu sou empresário e eu sou deportado, o dinheiro que está na minha conta, eu continuo na minha conta empresarial, continua sendo meu? Eu continuo tendo acesso a esse dinheiro? Sim, eu acho que quando você está se preparando para continuar seu negócio, seja porque tem que sair ou porque talvez quer deixar para o filho, o que seja a situação, você tem que se assegurar que todos os documentos corporativos estão em ordem. O que quer dizer isso? Que os documentos sejam legais, sejam bem feitos para poder fazer uma procuração, para poder assinar a decisão que você tem que tomar desde fora do país. Tem que ter tudo certo, bem feito, não feito por ChatGPT. Oh, meu Deus! Vocês dá risada, mas você não sabe o documento que chega aqui no meu escritório. Mas você sabe que você falou do ChatGPT, Maria José, e eu estava pensando aqui. Todo mundo fala que o dinheiro gasto com o advogado é besteira até que você vai fazer o documento e ele não vale. Porque quando a gente fala dos acordos entre sócios, a pessoa faz o documento e ela não tem ideia se aquele documento é válido ou não. Ela só sabe que aquele documento não é válido quando vai perante um juiz e tem uma disputa. Aí já não é nem tarde demais, aí já é caro demais. Caríssimo. Caríssimo, né? Então, ter um documento que é feito ordenadamente e legalmente pode fazer toda a diferença em você sair dos Estados Unidos e continuar tocando a sua empresa ou até mesmo vender a sua empresa, que é uma outra situação. Se eu não tenho documento, tá? Eu estou sem status nos Estados Unidos e eu quero vender a minha empresa, eu posso vender a minha empresa? Pode sim. Você pode vender sua empresa, mas se você tem que fazer tudo rápido, tem que começar a se preparar depois de que você já teve que sair, teve que colocar um gerente que meio conhece, mas não tem regras por escrito. Então, o que vai acontecer é que o valor de seu negócio vai cair. Então, a vida inteira aqui nesse país, construindo um negócio que tem um valor alto e porque você não planejou as coisas bem, teve que sair rápido, não tem documentos para vender, não tem um gerente com regras, não tem alguém que assine no banco os cheques, então o valor, o que vai acontecer com esse valor? Vai cair. Também a proteção da marca é super importante. Se você não tem a marca registrada, que é o que o comprador vai comprar. Então, tem que pensar em tudo isso quando você está planejando uma sucessão ou só quer se prevenir. Ou prevenir. Prevenir, é. Prevenir. Maria José, você tocou em tantos pontos que lá no escritório a gente bate muito na tecla, porque iniciar um negócio nos Estados Unidos é muito fácil. Eu acho interessante, o pessoal fala, eu tenho uma LLC, eu tenho uma Corp. Eu falo, não interessa, você pode ter o que for, o que interessa é o quê? É o quanto de dinheiro aquela empresa gera para você e como você pode vender essa empresa. Então, como um comprador, e eu vejo uma grande oportunidade para esses imigrantes indocumentados que infelizmente podem acabar sendo vítimas, né, de uma deportação ou de uma situação desagradável, mas de sair daqui com um dinheiro, né? Então, você sair dos Estados Unidos com dinheiro faz a vida ficar muito mais fácil, sem sombra de dúvidas. Então, você falou da proteção da marca. O que geralmente envolve a proteção da marca? Então, vamos supor, eu tenho lá Renata Castro Construction. Tá? Então, o que eu protejo? Eu protejo o nome, eu protejo o website? Como é que funciona a proteção de marca? Então, Renata Castro Construção vai ser a marca reconhecida na indústria. Então, se você tem que sair, pode ter uma pessoa que está gerenciando essa marca com seu nome. Então, o que tem que fazer primeiro é fazer uma pesquisa que o nome está disponível para proteção.
e depois fazer uma aplicação para proteger o nome para que não seja usado no país inteiro. E quando a gente fala do nome, que, por exemplo, a gente fez uma mudança de nome do meu escritório. Nós somos Castro Legal Group e nos tornamos USA for All. E você tem o nome do seu escritório, não leva o seu nome, é Simply Legal, né? Então, se alguém quiser comprar Simply Legal, ele pode continuar operando, porque ele está comprando os direitos de uso daquele nome, correto? É isso. Então, a mesma coisa no Renata Castro Construction. E quando você tem uma reputação, você pode vender esse negócio, você pode vender o nome. O que geralmente costuma ser avaliado no valor de um negócio, MJ? Na avaliação, tem o nome, que é reconhecido na indústria, tem os contratos que tem a empresa, tem dúvidas se as pessoas devem dinheiro para você, o accounts receivable em inglês, tem os procedimentos que você tem na empresa para que me travei. Vamos ajudar no português aqui. Os procedimentos para que as pessoas, o gerente que você vai deixar, saiba fazer as coisas da maneira que você sempre fez. Então, vai continuar do mesmo jeito que quando você estava aí. É isso que tem valor. Então, você tocou num ponto crucial, porque suponhamos que lá Renata Castro Construction está indo muito bem e eu tenho vários projetos e aí eu sou deportada. Gente, não vou ser deportada não, tá? Mas vamos supor, né? Aqui no exemplo. Aí eu sou deportada. Aqueles projetos podem continuar, eu posso vender o direito de executar aqueles projetos, né? E ao invés de eu correr o risco da pessoa não me pagar, eu transfiro aquele risco para alguém que está nos Estados Unidos. Então, eu vejo, Maria José, e hoje o meu escritório atende um número muito grande de brasileiros que são indocumentados, né, que estão buscando uma forma de se legalizar e eles nunca veem o negócio deles como um negócio. Eles sempre pensam assim, mas eu não tenho documento, mas eu não posso trabalhar, mas você criou um negócio que tem um valor. Então, o que eu vejo? Construção, limpeza de casa, manutenção de casas de férias, né? Toda uma estrutura que tem um valor e que pode ser vendida como uma cartela de clientes, que ninguém pensa nisso. Maria José, quando que a pessoa... Eu abri minha empresa, estou indo bem, estou ganhando dinheiro, mas eu nunca fiz a documentação legal. Em que momento eu devo procurar o advogado? Depois de 1 ano, depois de 10 anos? Faz diferença? Desde o começo, você está começando a pensar que quer ter um negócio, já tem que falar com o advogado. Porque tem que fazer as coisas bem certas desde o começo, senão vai ter que mudar as coisas. E quando muda, o custo é maior. Então, se você começa desde que eu tenho o pensamento que eu quero um negócio, vai se planejando. Não tem que fazer tudo no mesmo ano. Pode se planejar e falar... Neste ano vamos fazer esses contratos, no próximo ano vamos proteger a marca, vamos fazer tudo passo a passo, mas tem que estar acompanhado com um advogado para fazer as coisas certas. Maria José, é sempre incrível trabalhar com você em casos, né? E ter você aqui no programa falando para imigrantes. Eu espero que essa parceria continue ajudando empresários brasileiros, vou falar brasileiros porque é o nosso público, né, que fala português, a continuarem sonhando com o sonho americano, que para mim envolve a possibilidade de empreendedorismo, de sucesso financeiro, mas da maneira correta e criando sim um legado profissional, econômico para você e para sua família. Se você quiser mais informações a respeito do trabalho incrível que a Maria José Granados e a equipe de advogados dela faz, é só buscar simplylegal.com e você já sabe que todo domingo aqui na Record Américas, eu e você, imigrante sonhador, que eu espero que esteja ganhando milhões de dólares ou sonhando em ganhar os seus milhões de dólares, a gente tem um encontro marcado para falar do sonho mais importante, que é o sonho americano que você tem de viver legalmente e prosperamente nos Estados Unidos. Eu espero poder contribuir todo domingo com um pouquinho de conhecimento, de entretenimento
e muita esperança para que, quem sabe no próximo domingo, a sua realidade imigratória e financeira já não esteja um pouquinho melhor. Sou Renata Castro, advogada de imigração, e domingo que vem a gente está conectado aqui no Conexão Imigração USA.